E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. Dr. Quênio, que é vice-presidente também da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Federal. Bom dia, Dr. Quênio Pereira. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte da Rádio Justiça. Amanhã a Rádio Justiça completa 17 anos e com certeza o senhor faz parte dessa história, Dr. Quênio. Estamos juntos há 12 anos, né? Então, realmente, fico muito feliz em fazer parte dessa equipe aí, seleta, no dia a dia, trocando ideias em relação às questões mais relevantes do país na área jurídica. Muito bem, Dr. Quênio. Vamos falar agora, então, sobre a variação do IGPM, que nos últimos 12 meses acumulou uma alta de 32%, tem gerado conflitos nas locações, pois grande parte dos contratos é reajustado por esse índice. E, além disso, com a pandemia, milhares de estabelecimentos comerciais foram impedidos de funcionar, o que gerou ali a desocupação desses imóveis, que agora estão disponíveis para locação. Os locadores, ao aplicarem um aumento integral de 32% desse IGPM, têm causado dificuldade para os inquilinos, pois a inflação oficial, que é medida pelo IPCA, está em 6% ao ano. Então, diante desse cenário, a Câmara dos Deputados está analisando um projeto de lei que prevê que os aluguéis ajustados contratualmente pelo IGPM da FGV não poderão subir acima da variação do IPCA e IBGE. Então, para entender esse projeto, nós conversamos com o Dr. Quênio de Souza Pereira. Dr. Quênio, por onde podemos explicar esse projeto e esta proposta que ele traz para melhorar um pouco essa situação dos reajustes dos aluguéis? Um ponto fundamental é que o projeto 1026 e também os apensos que foram apresentados posteriormente tem como fator o GPM, quer dizer, eles focam a ideia de proibir a incidência do GPM nos contratos que têm em vigor, o que realmente causa uma preocupação, porque praticamente vai ser um projeto inconstitucional, porque nenhuma lei posterior pode ferir o ato jurídico perfeito, ou seja, os milhões de contratos em pleno vigor que prevê o GPM como índice de reajuste são contratos legais, constitui ato jurídico perfeito, e o artigo 5º, da nossa Carta Magna determina, que nenhuma lei pode vir a ferir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é a coisa julgada. Então, no caso, quero colocar aqui a preocupação nesse aspecto de criar um projeto ou aprovar uma lei que realmente vai gerar muitas demandas judiciais e, logicamente, por ser inconstitucional, não vai surtir o efeito esperado. O problema, então, não é o GPM, porque o GPM, inclusive, qualquer índice de inflação, ele varia de tempos em tempos. Tanto é verdade que, em 2009, o GPM ele deu uma variação negativa de menos 1,72. Como também aconteceu em 2017, o GPM foi negativo, menos 0,52%. Ou seja, tem épocas que o GPM é muito mais baixo do que o IPCA ou o INPC. Então, o que eu quero frisar é que eu acho que os projetos, nesse ponto, eles focam numa ideia que não vai dar certo, porque a questão é muito mais ampla e, logicamente, a gente tem em vista um projeto de lei que venha a equilibrar o mercado e venha atingir somente os aluguéis que vierem a superar o preço de mercado. Então, o foco que eu acho importante é isso. A ideia da nova lei, ela deve procurar equilibrar o contrato de locação onde houver desequilíbrio. E esse desequilíbrio não está ligado ao índice, está ligado ao valor de mercado do imóvel. Os projetos de lei apresentados em comum têm ali a proibição do IGPM nos contratos de locação em vigor, caso o percentual do aumento supere, então, o IPCA. Caso seja aprovada essa pretensão e ela se torne lei, o que pode acontecer com o mercado? Tecnicamente, se for uma lei que vai afetar o contrato em vigor, logicamente, muitos locadores não irão aceitar, porque a lei vai ser flagrantemente inconstitucional. Segundo, vai afastar o investimento do setor imobiliário, que vai ser outra intervenção do governo no setor privado, gerando desequilíbrio e desconfiança. Temos que entender que a segurança jurídica é fundamental para que as pessoas continuem a investir no mercado imobiliário e vemos hoje que a oferta aumentou. Então, o ponto que eu quero frisar também não é só a questão do índice.
Há também a situação da pandemia, que motivou a desocupação de milhares de imóveis, porque grande parte do comércio foi impedido de funcionar durante um longo período. Então, isso gerou o quê? O aumento da oferta. Então, a segurança jurídica ela é importante, porque com esse aumento da oferta, os preços caíram também. Então, desse lado, o GPM disparou com 32% em função da variação do dólar e das commodities, que não tem nada a ver com o mercado imobiliário. Por outro lado, o mercado imobiliário está muito bom para os inquilinos, porque com o aumento da oferta, os preços caíram também. Então, esse projeto, se vier a ser aprovado, ele tem que ter como foco a segurança do mercado e que venha a manter o estímulo à aplicação no setor de locação. Então, eu vejo que esse projeto, no caso aí, ele tem que buscar um equilíbrio no mercado e não criar situações de conflito. Doutor Kênio, o senhor também tem amizade e contato com os parlamentares que representam o estado de Minas Gerais aqui em Brasília, também com outros parlamentares. Dentro deste conceito que o senhor traz para nós, que é possível buscar uma ideia mais equilibrada, o senhor chegou a fazer algum contato com eles, propondo alguma coisa? Eu tive um contato pessoal com o senador Carlos Viana, né, visando que ele venha apresentar essa ideia, eu vou passar agora para os ouvintes da Rádio Justiça, de maneira a buscar uma solução, oferecer uma solução para o mercado de forma definitiva, não só em função de uma situação pontual de GPM. Então, o senador Carlos Viana deve levar essa ideia de maneira a sugerir, né, que venha a ser feita uma alteração na lei do inquilinato, um acréscimo na lei do inquilinato, baseado no artigo 19. Eu quero frisar que os projetos todos que estão lá na Câmara Federal, eles focam o artigo 18, que é do reajuste. No meu caso, né, a minha sugestão é em relação ao artigo 19, que fala da revisão do aluguel. Criar uma revisão de imediato, de maneira que venha equilibrar o preço de mercado, sem discutir essa questão do GPM. Porque, repetindo, os índices de inflação no Brasil, eles variam. Tem época que o GPM está mais baixo do que o IPC e o IPCA. Então, a gente cria uma situação da revisão de imediato que realmente possibilita que aquele imóvel, aquele inquilino que vier a ser prejudicado com reajuste muito alto ou em função do desequilíbrio da pandemia, né, ele vai ter uma solução técnica de imediato e é um custo muito baixo. Doutor Kênio, então vamos falar ainda mais dessa proposta. Ela traz até uma solução mais rápida no caso do inquilino ficar prejudicado por ter um aluguel superado o valor de mercado? Com certeza. A ideia do projeto é o seguinte, em função da pandemia ou de alguma catástrofe, como aconteceu em Minas Gerais, com a represa de Brumadinho ou Mariana, né, que teve aquela situação de um desastre. Então, a pandemia afetou todo o mercado em relação a várias regiões. Então, a ideia do projeto é que quando houver uma pandemia, epidemia, um desastre, né, uma situação, uma catástrofe, que venha atingir o local do imóvel e esse fato venha a perdurar por mais de 3 meses, poderá o inquilino, o locador, né, requerer a revisão judicial do aluguel de acordo com o preço de mercado. Agora vem, independente do prazo de 3 anos. O ponto básico é que a lei atual do inquilinato, ela prevê a revisão de 3 em 3 anos. E, logicamente, que esse período de 3 anos, ele é razoável com uma economia, com o mercado normal, né? Há realmente variações de inflação, há realmente variações no mercado. Agora, o ponto-chave da ideia do novo projeto é permitir a revisão de imediato quando acontecer uma situação grave como a pandemia, como a catástrofe, que venha atingir aquele mercado, aquele local do imóvel por mais de 3 meses. Então, caberá, no caso, nesse sentido, o inquilino procurar o locador, tentar fazer a negociação e não tendo êxito e havendo um efeito dessa pandemia por mais de 3 meses na região, ou essa catástrofe, ele poderá, então, entrar com o processo de revisional e permitindo ao juiz, né, fazer um laudo rápido, um laudo baseado, um laudo que não é, no caso, uma perícia. Quero frisar bem claro, de forma clara, né, que a prova poderá ser uma prova técnica simplificada,
né? O Código de Processo Civil prevê isso. Então, o inquilino poderá entrar com laudos de corretor, pedir para o juiz arbitrar de imediato um aluguel provisório, e o juiz de imediato poderá nomear um corretor de imóveis, né, para fazer um laudo simples, né, que é muito mais barato. E em função desse processo, o réu será citado e poderá concordar de imediato. Eu quero frisar que esse projeto vai prestigiar a boa-fé, porque, logicamente, o inquilino só irá propor a ação se houver um desequilíbrio acima do preço de mercado. Por outro lado, irá estimular o locador a aceitar o acordo para evitar despesa processual, e os processos tenderão a ter um trâmite muito rápido, 2, 3, 4 meses, acabar o processo, porque, na prática, apurar preço de mercado é simples, né? Então, havendo boa-fé por parte do inquilino, o locador vai ficar sensibilizado para economizar, evitar a sucumbência, e irá aceitar o preço de mercado. Quero frisar que o projeto não visa afrontar nenhum contrato, não visa agredir o ato jurídico perfeito e simplesmente irá permitir a revisão de imediato em casos excepcionais, e um fato interessante, criando assim um respeito entre as partes, ou seja, a ideia do projeto é evitar que qualquer das partes contratantes venha levar vantagem em função de um desequilíbrio econômico, em função de uma pandemia ou de uma catástrofe que venha atingir aquela região do imóvel objeto da ação revisional. Doutor Quênio, essa proposta como está tramitando? Essa proposta foi entregue lá ao senador Carlos Viana e está na assessoria, né, verificando lá a viabilidade dela para ser apresentada na Câmara. Quero frisar que a proposta, tecnicamente, ela é bem objetiva, né? Ela permite essa revisão de imediato de maneira rápida, com custo muito baixo para o inquilino e, de certa forma, estimulando a boa-fé. E um fato interessante, eu quero frisar, essa proposta ela não fere o contrato em nenhum ponto. Então, fica mantida a segurança jurídica, e o fato que é interessante, vai ser aplicada em casos pontuais. A grande diferença em relação a essa proposta e as outras que estão tramitando é que as outras elas criam uma situação de afetar todo o mercado, gerando assim outros equilíbrios. Porque vamos imaginar o seguinte: o contrato tem um reajuste de acordo com o GPM, 32%, altíssimo, 5 vezes a inflação do IPCA. Só que às vezes o aluguel está defasado. Então, se o aluguel ele vale R$15.000, aumenta 30%, passa para 13%, ele continua de acordo com o preço de mercado, abaixo do preço de mercado. O ponto-chave não é só a questão do GPM, mas a pandemia, né, que atingiu todo mundo e desequilibrou também o mercado imobiliário no Brasil. Essa pandemia ela gerou também desequilíbrios. Então, essa ideia do projeto é abranger todo esse contexto, né? Ou seja, criar uma situação de reequilibrar qualquer aluguel que estiver defasado, ou no caso muito alto, em função de uma situação que foi imprevisível. E esse projeto, essa sugestão, ela vai perdurar de forma perene, né? Porque ela não é assim, colocar assim, em função de uma situação particular de hoje. Pode acontecer futuramente outras situações no Brasil, como repito, como o caso de uma enchente, o caso de uma catástrofe. Aí sim, aqueles inquilinos daquela região poderão se valer dessa lei, visando o quê? Pagar o preço justo. E esse preço justo, ele não é estabelecido pelo inquilino, nem pelo locador ou pela imobiliária, é de acordo com o mercado. E o mercado hoje, repito, está muito favorável aos inquilinos e os preços estão muito razoáveis. Doutor Quênio, rapidamente então, para finalizarmos, hoje a situação que nós encontramos com essa pandemia, imóveis sendo desocupados, esse reajuste muito acima do que as pessoas conseguem pagar, qual o conselho que o senhor deixa, já que o senhor está entre o locador e o locatário? Eu entendo que é fundamental o bom senso, né? A boa-fé. É fundamental que o locador entenda que o ideal é ter um inquilino ocupando imóvel e pagando em dia. E, logicamente, deverá haver uma boa vontade entre as partes para que a locação venha a ser mantida. A ideia do projeto é evitar o rompimento da locação,
vemos no dia a dia que há situações em que o inquilino precisa ficar no imóvel, né? Ele fez investimentos, e se ele mudar, ele pode vir até a viabilizar a sua empresa, e nesse caso o locador, às vezes, ele segura o valor a simples mercado, porque o inquilino fica com dificuldade de mudar. Então eu entendo que esse tipo de postura não é saudável, né? O ideal é que haja um respeito entre as partes e realmente o bom senso, né? Porque a relação locatícia ela é de longo prazo, e o respeito entre as partes, a boa vontade, só traz benefícios, porque mantém o imóvel alugado, estimula, né, o investimento no setor e, logicamente, cria uma situação de maior tranquilidade entre as partes. Então, eu espero que essa ideia do projeto venha a prosperar e de maneira a contribuir para a estabilidade do mercado imobiliário. Muito bem, conversamos da Rádio Justiça com o Dr. Kênio de Souza Pereira, trazendo para nós novidades a respeito de um projeto que pode coibir o desequilíbrio do aluguel decorrente da alta do IGPM e também dos problemas causados pela pandemia. Dr. Kênio, muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na Rádio Justiça. Um grande abraço. Um abraço e até a próxima.